As doenças, essas mais recentes que tá acontecendo muito agora, síndrome de pânico, depressão, ansiedade e tal, ela é fruto de uma contradição entre esse cérebro mais primata e a razão, e assim, acaba... Porque parece que esse cérebro primata não consegue interpretar as coisas que estão acontecendo aqui, e aí sente uma ansiedade por alguma coisa que ele queria te defender lá na caverna, e aí ele sente aqui nesse mundo e tu fica ansioso. Vamos lá. O que acontece? O que é a ansiedade? É você trazer para agora algo que pode acontecer no futuro. É você ampliar para agora algo que possivelmente pode acontecer. Mesmo se esse possivelmente seja 0,1%. Mas quando você potencializa por uma situação não real, aí você fica ansioso. Você entra em depressão. O que é a depressão? Você olhar para o futuro e ver que está repetindo o passado. Como já dizia Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Quer dizer, o que é isso, cara? O depressivo, ele olha para frente e não vê nada de novo além do que ele já viveu. E sendo um passado ruim. E a depressão, ela vai cada vez mais se agravando até que muitas vezes a pessoa entra em suicídio, cara. Mas a depressão pro cérebro é um mecanismo de defesa? Não. Não é? É uma falha. Porque a realidade não é aquela. Mas lembra? Ele acha que está se defendendo, Sim, né? É isso que eu quis dizer. Porque está dentro da cabeça dele. Então vamos lá. Pandemia. Então vamos lá. Lembra que antes da gente entrar no ar, a gente estava falando de São Paulo, não é isso? Aí lembra que eu falei lá dos 100, 300 ônibus que pegou fogo? Então vamos lá. Quando eu estou lá, sem a mídia, sem a televisão, sem o rádio e tudo mais, o que eu vou ver da minha realidade? Eu vou ver o que está acontecendo na minha janela, no caminho do meu trabalho. Ou, se você pegar o cara da caverna, saindo da caverninha dele, indo caçar, você vê aquela realidade. Então você aceita que aquela realidade está ali e está tranquilo. Então vamos lá. A gente conversou que naquela época dos ataques do PCC, lembra disso? Que a gente falou que foi acho que 2004, 2005, alguma coisa assim. Contabilizaram acho que 300 ônibus que pegaram fogo aqui em São Paulo. Lembra disso? O pessoal de casa deve lembrar que está assistindo. Eu não vi nenhum ônibus pegando fogo. Só que, aí você disse, o pessoal lá em Porto Alegre pensa o quê? Quando chega em São Paulo, alguém vai te arrancar a roupa do corpo. Sim. Não é assim? Por quê? Porque a janela que ele vê é a janela dos fatos acontecendo como se fosse muito próximo. O que aconteceu com a pandemia? Imagina todo dia, você vê pessoas morrendo e pessoas sendo enterradas. Imagina a angústia para o cérebro conviver com um negócio desse. Todo dia ele vai amplificar, ele vai acreditar que aquilo está na porta dele e ele vai entrar em pânico. Sacou? Ou seja, ele não percebe que... Não estou dizendo que você vai enfrentar o vírus, que você não vai usar máscara, que você não está nem aí para nada, que o vírus não existe, nada disso. Mas, se você... O que é a depressão? É focar o negativo. Nós estamos com quase 300 mil mortes e mais de 11 milhões de pessoas que sobreviveram. Então, a gente tem aí o quê? 95%, é isso? 95%, né? De 12 para 300 dá 5%. Então, a gente tem, das pessoas que deram entrada no hospital, 95% sobreviveram. Dá um alívio, vejo. Porra, é um número bom pra cacete, né? 95% das pessoas que foram hospitalizadas, fora aquelas que tiveram sintoma... Eu fiquei em casa. E ficou por exemplo, né? Aquelas que... A minha esposa, que eu falo que é Highlander, ela pegou e não teve nem febre. Nem febre. Eu fiquei internado 15 dias. Botei oxigênio lá no nariz e tal. Tive que botar lá, né? Surtei e tal. Mas eu fui parte dos 95%. Então imagina se você falar para você, olha, 95% das pessoas que dão entrada no hospital sobrevivem. Qual que seria a minha relação com a pandemia? Ser diferente daquela que fala, cara, todo dia eu tô vendo o caixão, todo dia eu tô vendo... Aqui no pessoal fala assim, não, mas eu conheci tem um parente meu que morreu. O meu sogro morreu na pandemia. Mas quantas pessoas da minha família não morreram? São milhares que não morreram. Então, quando você foca no negativo, o seu organismo vai entrar nessa loucura de a morte está muito próxima de mim. É o que sente o depressivo. É o que sente a pessoa extremamente ansiosa. O errado está muito próximo de mim. Mais uma vez,
Eu não estou dizendo que a pandemia não existe, que o vírus não causa morte, mas é como a minha cabeça vai enxergar. Então, dependendo de como está a minha janela, dependendo de como está a imagem, imagem é como eu falei, o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, você mostra que você tem lá tantas mortes, né? E aquilo parece que está muito próximo de mim, eu posso perder a racionalidade, lembra de novo do cérebro basal? E em vez de eu vou seguir a minha vida e vou tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado. A gente falou de 95% das pessoas que vão para o hospital sobrevivem. Fora aquelas que não foram contabilizadas, que nem foram para o hospital. Que simplesmente pegaram o vírus e se curaram. Você joga isso para mais, normalmente é vezes 15 pelos estudos que tem. Então a gente está tendo uma letalidade anual de quanto que foi? Foi 200 mil, não é isso? 200 mil até o ano passado, 200 para 2 milhões, para 240 milhões, é 0,1. Então, a letalidade está sendo de 0,1%. Ou seja, num ambiente de 240 milhões de pessoas, a gente está tendo 0,1% de taxa de morte. Então, se eu olho por esse lado, eu falo, ok, eu não vou me apavorar, eu não vou me congelar, eu vou respeitar o vírus, eu vou entender o vírus e eu vou me proteger. Agora, se eu jogo, que eu estou muito próximo desses 300 mil pessoas que morreram, cara, eu entro numa paranoia. Por isso que tem muita gente se suicidando. Não estão dizendo. Acho que foi... Não sei quem foi aí. Não sei se foi o Meirelles. Você é um amigo, Meirelles, né? Acho que foi o Meirelles que falou que 2 amigos dele se suicidaram. Eu não sabia disso. 2 humoristas aí, eu sei que... Não sei se foi o Meirelles. Eu sei que foi um cara do humor que falou assim, eu conheço 2 caras que suicidaram. Ninguém vai falar das pessoas que se suicidaram nessa época de pandemia. Que entraram em depressão. Que perderam tudo e destruíram a família inteira. Porque, cara, parar a vida não é só a morte. A depressão para a vida. O estresse para a vida. Adoece. Acaba com a família. E isso tudo começa aqui. É como você vai ver a batalha. Lembra de novo? Quantos atos que aconteceram durante a história da humanidade que mudaram situações completamente perdidas, mudando aqui, cara. Mudando aqui.